Noções, mas a forma Pessoal, vamos esperar mais uns 2 minutinhos. Aí nós começamos. como um aplicador de técnicas, é preciso que a gente não Vamos lá então, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, se cuidando, né? Que isso é muito importante. E, pessoal, ficou realmente determinado que nós vamos fazer a avaliação B2 no mesmo esquema que nós fizemos do primeiro bimestre. Tá? Então, vocês vão receber lá aquele questionário com 10 questões
e a prova vai ser daquela mesma maneira. Então, hoje nós vamos deixar aqui uma data certinha para vocês entregarem o PPP de vocês, tá? Então, vocês vão entregar o projeto pedagógico que vocês estão construindo como as provas é na segunda quinzena de junho, vocês vão entregar o PPP na primeira semana de junho, tudo bem? Então, na quinta-feira da primeira semana de junho, aliás, desculpa, da segunda semana de junho, não precisa ser na primeira. Na segunda semana de junho, vocês entregam. O que aconteceu? Eu lancei já a pontuação de vocês, tá? Não sei se vocês observaram lá na área, né, do aluno, vocês perceberam que já tem lá a pontuação atribuída. Então, eu dei a pontuação máxima para todos vocês. E caso alguém não entregue o PPP, aí eu vou retificar essa pontuação. Mas, de antemão, ela já foi lançada no sistema. Tá? Então, todos vocês já têm a pontuação máxima de atividade parcial, que é sobre o PPP, já está lá lançado. Então, vocês só precisam, de fato, entregar, tá? Então, na verdade, é na segunda semana de junho, tá? A primeira semana já é a semana que vem, né? Então, vocês vão entregar na segunda semana, não a semana que vem, a outra, tá bom? Então, já passa para todo mundo. Annelise, você que está aí me ouvindo, já pega avisa todos os alunos, tá, da turma, que a entrega final do PPP, com tudo bonitinho, é na segunda semana de junho, tá bom? E a nota já está lançada. Então, caso alguém não entregue, eu vou lá, retifico e tiro aquela pontuação, tá? Mas eu já procurei lançar para vocês ficarem tranquilos, em paz, caprichem no PPP, né? A gente tem tido aulas bastante relevantes para que vocês possam fazer um ótimo trabalho, tá? Mas de antemão já está tudo prontinho, é só vocês me entregarem na segunda semana de junho. O tema da aula de hoje, gente, é altamente relevante, que é a questão das competências, né? Essas competências, nós estamos falando da competência do docente, das competências dos gestores, né? E mais precisamente das competências de um pedagogo que é um gestor, né, do projeto educativo, e ele precisa compreender bem, né, esses conceitos de competências, de habilidades, de atitudes. Então, nós vamos entender que competências é um conjunto, né, é um feixe de habilidades que precisam ser desenvolvidas para se adquirir uma determinada competência. Então, eu sempre cito, né, quando a gente estuda esse tema, sobre competências do profissional, né, as competências que precisam ser desenvolvidas, inclusive nos nossos alunos, né? Hoje nós falamos muito de construção de ilhas, né, de conhecimento. Então, essas ilhas de conhecimento têm uma relação muito forte com a questão da interdisciplinaridade, com a questão do espírito de equipe, né, que se faz necessário e pertinente no cotidiano específico de uma escola, tá? Então, hoje, nós vamos trabalhar em cima disso, né? Inclusive, gente, esse assunto é assunto de concurso público, né? Vocês precisam compreender bem. E um dos maiores nomes, né, um dos principais autores sobre competências é o Philippe Perrenot, né? Ele é um autor francês
e ele traz, na sua obra, as 10 novas competências para ensinar. Então, esse é um tipo de leitura que eu recomendo a cada um de vocês, né? E vamos imaginar que hoje, né, essa questão das competências, uma delas é o domínio, né, dos recursos tecnológicos, porque nós já havíamos falado muitas vezes de que a educação do século XXI pede, né, por essa competência, né, a utilização dos recursos tecnológicos como ferramenta mesmo de gestão, como ferramenta de gestão de sala de aula, né, como propositura das relações de ensinagem, né, de aprendizagem. Então, nós precisamos ter o domínio, né, os conceitos, né, muito claros, né, de competências e habilidades. Então, vamos ver quais são esses conceitos, né? Então, vamos lá, vamos entender o que embasa, né, o ensino por competências. Porque até então, nós só começamos a falar, né, desse ensino por competências a partir da década de 90. E isso se perpetuou com a publicação da LDB, da 9394 de 96. Pessoal, vamos pôr o mudinho aqui. Vou ativar o mudo. Pronto. Então, o que embasa, né, o ensino por competências foi uma conferência que ocorreu na Tailândia em 1990, né? E lá nessa conferência mundial, né, houve um consenso internacional de organicidade da educação fundamentado em 4 pilares, né? E isso é uma questão muito importante, acho que todo mundo já ouviu falar, mas é importante saber de onde vem, né? Quais pilares são esses, né? Então, nós temos que ter o aprender a conhecer, que tem a ver com a questão da cultura geral, né? Nós precisamos desenvolver a competência no nosso aluno, no nosso docente, nos funcionários, desenvolver uma visão crítica, né? O argumento, o conhecimento da procedência dos fatos, aproximar, né, o aluno, principalmente, né, e o próprio professor, né, da cientificidade. Então, a busca, né, pelo conhecimento é uma questão de aprendizado também. Nós precisamos aprender a conhecer, a buscar esse conhecimento por meio de uma autonomia, né, sem depender de que alguém fique o tempo todo passando isso para a gente. Então, o aprender a conhecer é uma questão muito individual, né, onde as pessoas precisam acessar, né, a grande narrativa, que é todo o acervo cultural da humanidade. Então, esse é um pilar fundamental e ele está previsto, né, está lá em conformidade com os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O segundo pilar é o aprender a fazer, né? Relacionar em grupo, resolver problemas, né? Qualificar situações, né? Então, esse é um pilar extremamente importante, né? Porque as pessoas são muito teóricas, né? Fica muito no plano da informação e deixam de ser operacionais. Então, nós precisamos transformar toda uma teoria, né, a informação, em operação, em ação, em prática. E para isso, nós temos que ter a competência, né, de trazer o contexto das aulas, trazer o contexto das situações, para que as pessoas possam aplicar efetivamente aquilo que aprendem na sala de aula, né? Elas precisam aprender a fazer. Então, a gente está falando mais da questão prática, né? O pragmatismo das coisas nesse pilar. Então, após a publicação da LDB, não basta mais aquelas aulas que apresentam apenas os conteúdos e não traz
contexto, não traz a prática, onde usa, onde aplica todo essa informação, né? Esse conteúdo. Então, infelizmente, nós ainda temos professores substratados somente na informação, né? Uma aula sem contexto, não pode, tá? É uma questão de determinação legal. Nós precisamos obedecer esse pilar, né? Que é fazer com que o nosso aluno aprenda a fazer. O terceiro pilar é o aprender a viver com os outros. Gente, esse para mim é o grande desafio do século XXI, né? As pessoas precisam respeitar a diversidade, as diferenças ideológicas, a diversidade cultural, racial, sexual, religiosa, né? Nós precisamos perpassar pela alteridade, né? O que é alteridade? É o respeito pelo outro, né? Nós precisamos aprender a respeitar o outro a partir das suas diferenças, né? Nós precisamos saber compreender o outro, nós precisamos saber resolver situações que envolvam um mundo que vai além do nosso, né? Esse pilar é um grande desafio, porque as pessoas ainda são muito individualizadas, querem impor as suas ideologias, aquilo que pensa, aquilo que acredita, e na verdade nós precisamos ter esse discernimento, né, de que aprender a viver com os outros é aprender a respeitar que o outro não é igual a gente, né? Que as pessoas têm o direito, né, de pensar diferente, de se posicionar diferente. E o quarto pilar é o aprender a ser, né? Eu falo que quando nós aprendermos a ser, o ter é uma consequência, né? Então, nós precisamos agir com autonomia, expressar nossas opiniões, né, sem depender do outro para se posicionar, né, assumir os nossos papéis na sociedade, né? Então, essa questão do ser depende de uma construção também de conhecimento, né, de propriedade de causa, e esse é um grande desafio do ato, né, de educar, do projeto pedagógico da escola, né? Então, esses quatro pilares, eles precisam ser o pulmão, né, da escola. É a vida, né? É o ar que nós respiramos dentro de uma escola. Ela precisa estar toda movimentada com base nesses quatro pilares, né? Senão a aprendizagem ela não é significativa, não tem sentido de existir a escola senão a partir desses quatro pilares. Sem contar que isso é uma determinação legal, né, que passou a ser obrigatório a partir da publicação da LDB, né, que é a 9394 de 96. Então vamos lá. Como se definem, né, competências e habilidades? Vamos para a definição. Então vamos lá. No dicionário, né, competência seria a qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certos assuntos. Lá na educação mesmo, né, no conceito que a área de educação traz, é que competência é uma faculdade de mobilização, né? A gente consegue reunir um conjunto, né, de recursos cognitivos, eu diria que de habilidades, né, como saberes, habilidades e informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, como eu disse lá no início da aula, eu trouxe para vocês, como fundamentação teórica, o Philippe Perrenot, né, que é o autor que fala de competência. A obra chama As 10 Novas Competências para Ensinar. Tá? Então, eu recomendo que vocês leiam essa obra do Philippe Perrenot. Então, quando a gente mobiliza, né, um feixe de habilidades, de Opa, propriedades... professor, Oi?
Desculpa, deixa eu interromper. É a Hanid. Oi. Você falou dessa obra, a gente fez um trabalho, acho que no primeiro semestre, sobre esse Ah, livro. bom, então você já tem o conhecimento, né, do livro. E esse livro, gente, ele é extremamente importante porque todos os concursos que eu conheço na área de pedagogia, concurso para professor, cai, tá? Então procura ter até um arquivo, baixa ele e põe aí na nuvem de vocês, porque é um livro que é excelente, tá? Que bom, então vocês já conhecem a obra, isso é importantíssimo. Obrigado, Hanit. E Nada. o que são competências e habilidades? Então, competência é um conjunto de, olha só, conhecimentos, saberes, habilidades, saber fazer relacionado à prática do trabalho mental, atitudes, que é saber ser, aspectos éticos, cooperação, solidariedade e participação. Tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Se eu perguntar para vocês lá na provinha do segundo bimestre, o que são competências? Né? O que é competência? É um conjunto de conhecimentos, que são os saberes, habilidades. O que é habilidade? É saber fazer, né? Relacionado à prática do trabalho mental. Atitudes, que é o saber ser, né? Eu falo que tem muitas pessoas que têm conhecimento, ótimo. Ela lê muito, ela assiste todos os documentários, é uma pessoa que acessa a ciência, tem os saberes. Porém, não tem habilidades, porque ela tem todo aquele conhecimento, mas ela não consegue colocar em prática. Então, se ela não consegue colocar em prática, ela não sabe fazer. Ela só tem um conhecimento teórico. Não basta para ser competente, pessoal. Uma pessoa competente, ela tem conhecimento, ela tem os saberes, mas ela também tem as habilidades de colocar esses saberes em prática e, sobretudo, é uma pessoa de atitude, né? Então, uma pessoa de atitude, ela, primeiro, ela sabe ser, ela é ética, ela coopera com os outros, ela tem espírito de solidariedade e ela é o tipo de pessoa que não fica só assistindo, ela participa, ela se posiciona. Então, o educador, hoje, né, o pedagogo, principalmente, ele precisa ser competente. O que é um pedagogo competente? Ele tem conhecimento científico, ele tem propriedade para pegar esse conhecimento científico e levar para a prática da gestão escolar, né? Ele tem habilidades para isso. Ele é uma pessoa com atitude, né? Porque ele é ético, ele é solidário, ele participa, ele coopera, né? E aí sim, eu diria que ele é um pedagogo competente, porque ele detém, né? Ele mobiliza conhecimentos, habilidades e atitudes. Tudo bem, pessoal? Então, o que é competências? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, tá? Isso é competência. Não é para esquecer esse conceito, tá bom? Por favor. Então, as habilidades, gente, elas devem ser desenvolvidas na busca das competências, né? Então, para ter uma competência, nós precisamos desenvolver uma porção, né, de habilidades, é um feixe de habilidades, senão você não consegue ser competente, né? Então, elas precisam ser desenvolvidas. Então, vamos lá, né? Vamos para mais definições. Então, se competências é um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidos e que caracterizam uma função, uma profissão, então eu trouxe a do pedagogo, obviamente, porque é a nossa, né? Mas a gente está pensando em todas elas, né? Então, o que é ser um arquiteto competente? O que é ser um jornalista competente? O que é ser um professor de história, de geografia, de matemática, enfim, polivalente, que é o caso do pedagogo, competente? O que é ser um advogado competente? Né? Então, a gente já sabe que ele, para ser competente, ele precisa deter, né,
conhecimento, habilidades e atitude, tá? Senão, ele só vai ficar no plano do conhecimento, ou às vezes nem no plano do conhecimento, porque são pessoas que estão muito no senso comum. Então, eu estou deixando muito claro para vocês que, como vocês estão já em fase final de curso, vocês precisam se distanciar cada vez mais do senso comum, tá, gente? Começar a falar com propriedade, com habilidade do conhecimento, né? Vocês precisam falar com conhecimento, com habilidade e com atitude, tá? Por favor, não fale sem procedência das causas. Então, vamos lá. Então, as competências, elas se articulam entre, primeira coisa, conhecimento. Para ter conhecimento, nós precisamos ser pesquisadores, nós precisamos ler muito, nós precisamos buscar essa formação continuada, né, o tempo todo, né, nos aproximar cada vez mais da ciência, né, da cientificidade. Uma vez que você tem esses conhecimentos, você consegue estabelecer alguns procedimentos para aplicar esse conhecimento. A aplicação, né, os procedimentos que você usa pode ser uma sequência didática, pode ser uma reunião, pode ser um determinado tipo de atividade, pode ser um workshop, pode ser uma exposição, né? Então, os procedimentos para mobilizar, né, e articular esse conhecimento, ele é muito importante, né? Pode ser um sarau, pode ser um café filosófico, pode ser o uso de metodologias ativas, né? Existe aí uma série de procedimentos para movimentar, né, o conhecimento. E é claro que você precisa articular, né, desenvolver uma porção de habilidades para promover a aprendizagem propriamente dita, né? Para isso, se faz necessário ter atitude, né? Você precisa ser operacional. Eu sempre dou o exemplo, né? A gente fala, eu te amo. É fácil, né? Eu te amo, no plano do conhecimento, significa amor. Ótimo. Só que se você não demonstra com as suas atitudes esse amor, de nada valeu você falar, né? Que ama. Então, essas competências, essa articulação entre o conhecimento, os procedimentos, as habilidades e atitudes vão formar aí, no nosso aluno, um conjunto de valores, né? E quando a gente fala de valores, pessoal, nós estamos falando exatamente da formação e da educação integral, né? Que essa educação integral é determinação da legislação, né? E isso precisa compor o projeto educativo da escola. Isso é fundamental. Então, quando há a articulação dessas 5 esferas, nós temos a condições de desenvolver no nosso aluno as habilidades tão necessárias para construir determinada competência. E a gente faz isso por meio dos conteúdos, né? Por meio de um elenco de exercícios. Nós podemos fazer isso com desenvolvimento de projetos, né? E aí essas habilidades, elas vão aproximando esse nosso aluno, esse nosso docente, cada vez mais das competências que nós almejamos lá no nosso projeto político-pedagógico, tá? Então, a gente precisa discutir, né, em reuniões formativas, né, dentro da escola, fazendo uso, né, dessas instituições auxiliares da escola, discutir antecipadamente quais competências nós queremos desenvolver no entorno escolar. Boa noite, Val. Você me dá um minutinho? Sandra. Isso que eu ia falar. Oi, Sandra, tudo bem com você? Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo bem, Sandra. Boa noite, alunos e alunas.
Pessoal, respondam a Sandra. Boa Boa noite. noite. Agora, Nossa, fiquei carente agora. Falei, nossa, isso que é isolamento. Falei, isso Boa noite, querida coordenadora. eu falei, gente isolada, distanciada, ninguém me dá boa noite. que horror, né? Mas deve ser problema de áudio. Ligar o microfone. Não, eu entendo, estou brincando com vocês. Então, eu acredito que vocês já receberam via Annelise, as representantes de sala, o comunicado sobre as provas DI e Blender, né? Já receberam, não receberam? Sim. Ok. Eu peço para vocês uma coisa, leiam com muita atenção o tutorial e, surgindo alguma dúvida, vocês me encaminham por e-mail. Embora o tutorial está muito didático, muito autoexplicativo, mas após a leitura, se surgir alguma dúvida, vocês me mandam por e-mail, não por WhatsApp, e-mail. Deixando claro que elas vão acontecer no período do dia 4 de junho ao dia 10 de junho. A gente prefere falar que é de 4 a 9, para já condicionar vocês a não deixarem para o último dia, que é o dia 10. Porque, como vocês sabem, a lei de Murphy existe. E quem deixa para o último dia e para a última hora, tudo que tem que acontecer, acaba acontecendo. Então, o período de 4 a 9 já é um período bastante extenso. Então, vocês que vão procurar qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário para fazer a prova de vocês, vocês sabem na região que cada um mora qual é o melhor momento da internet, quando que ela funciona melhor, se é de manhã, de tarde, de noite. O que a gente aconselha? Quem tem mais de uma disciplina DI ou Blender, já que tem um período grande aí, se dedicar a uma por dia. E sabendo que cada disciplina que vocês tiverem, assim que vocês logarem para iniciar a prova, vocês vão ter 3 horas consecutivas para fazer a prova. Eu disse consecutivas, não é para fazer, dali meia hora vai tomar um café, vai almoçar e volta. Não, é 3 horas consecutivas para fazer a prova. Então, escolha o melhor momento para vocês, sabendo que assim que iniciar, vocês vão ter 3 horas para se dedicar àquela disciplina. A gente está sugerindo que façam nos primeiros dias, num horário que for mais confortável. E me perguntaram na sala anterior que eu passei, se as aulas presenciais, ou melhor, as aulas ao vivo das disciplinas presenciais estarão acontecendo no período de 4 a 10. Estarão acontecendo normalmente. Até porque os professores das disciplinas presenciais, como, por exemplo, o Val, ele tem esse período para finalizar o conteúdo, para depois as avaliações das disciplinas presenciais acontecerem no período de 15 a 19 de junho. Portanto, de 4 a 10, as aulas ao vivo estão normais nos seus horários. Então, evitem de deixar para fazer a prova do AVA exatamente no horário que tem a aula ao vivo, que é praticamente a última semana de aula, né? Então, assim, o período é grande, a gente aconselha não usar o último dia, que é o dia 10, que vai sobrecarregar, escolher uma por dia e fazer com dedicação, utilizando o período de 3 horas que tem para fazer. Então, assim, esse é um resumão, porque o tutorial está bem detalhado, uma mensagem que eu mandei em seguida também bem detalhada, mas surgindo alguma dúvida, até o dia 3, vocês me mandam uma mensagem para não deixar para tirar as dúvidas exatamente no período que abriram as provas. E lembrando também que para essas disciplinas DI, a atividade discursiva e unidade 3 e 4 encerra dia 3 de junho, que a gente também aconselha não deixar para o último dia. Procurar fazer no final de semana, no mais tardar no dia 1º e no dia 2. Evitar de deixar para o último dia para evitar problemas. E ter um encerramento de semestre tranquilo. Dito isso, alguém tem alguma dúvida? Eu não. Você não vale, Val. Alguém tem? Embora eu espero que vocês leiam o tutorial com bastante atenção. Uma outra pergunta que me fizeram na sala anterior. Ah, mas qual que eu vou saber que é primeiro? Se você tem mais de uma,
Vão estar as 2, as 3, as 5 lá, que seja. Você que vai escolher qual que você quer fazer primeiro. Você que vai administrar qual que você faz primeiro, o dia, a hora, sabendo que não pode ultrapassar o dia 10, que a gente está preferindo falar que é até o dia 9, e que você tem 3 horas para cada disciplina. E não percam tempo tentando ver com o colega qual que é a prova do colega, porque as versões são diferentes. O aluno só vai saber qual versão que ele fez quando sair o gabarito. Vai falar, sua versão foi a versão tal, o gabarito é tal. Então, as provas estarão diferentes. Alguma pergunta? Não, apareci. Mas fiquem à vontade, gente. Eu só aconselho a ler o tutorial antes do dia 4, não deixar para ler. Quando ligou lá o computador, abriu a prova, ai meu Deus, o que eu faço agora? Não, né? Vamos se preparar antes, né? Ok? Então, boa aula, gente. Bom período aí de avaliações. E qualquer dúvida é só perguntar por e-mail. Tá jóia, então. Tchau, Obrigada. Val. Boa Tchau. aula. Tchau, tchau. Ok, obrigada. Obrigada. Voltei, professor. Que bom, Nelise. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal, continuando. Tá? Então, essas competências, elas precisam articular todas essas esferas, tá certo? O conhecimento, os procedimentos, todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas, as atitudes, porque com isso nós vamos, inclusive os valores, né? E quando a gente fala de valores, nós estamos falando da cultura individual e coletiva, né? O processo educacional, ele precisa respeitar esses valores, né? E, inclusive, quando a gente fala de escola, na gestão, né, do projeto educativo, nós precisamos conhecer esses valores, inclusive da comunidade local, né? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Como trabalhar, né, habilidades e competências? Primeiro, a gente precisa sofrer aí uma mudança de postura, né, pessoal? A gente precisa sair daquele modelo tradicional, positivista, conservador, né, e realmente ir para uma mudança mais progressista, construtivista, né? Nós precisamos deixar de ser o transmissor de informações, né? Porque esse é um caminho que a educação brasileira persistiu durante muito tempo. É fato de que ainda existem profissionais que persistem, né, nesse tipo de postura, mas não há possibilidade de trabalhar habilidade e competência por meio da transmissão. Eu falo que quem transmite é mosquito da dengue, tá? Então, para com essa coisa, né? Professor, ele tem que ser um mediador de conhecimento, ele precisa socializar conhecimento, né? Transmitir informação. Hoje a gente tem a televisão, a internet, os jornais, né? Os documentários. A gente tem aí uma série de veículos transmissores de informação. Então, não basta, a gente precisa ter a informação, adquirir a informação, porque isso é uma forma de construir conhecimento, mas, como eu disse anteriormente, nós precisamos trazer o contexto, né? Dizer onde usa esses conhecimentos, né? Nós precisamos... Ai, desculpa, pessoal. Nós precisamos assumir uma postura interdisciplinar. Então, interdisciplinaridade não é um método. Interdisciplinaridade é uma questão de postura. Então, o que é essa postura? É a conversa, é a relação que deve existir entre os colegas, entre as disciplinas, entre as áreas de conhecimento, né? Nós precisamos aprender a trabalhar nos valendo, né, de todas as áreas, não aquela questão da disciplinaridade. Olha, isso é português, isso é matemática, isso é história. Não, nós precisamos, para responder e para solucionar determinados problemas,
Nós precisamos de um conhecimento holístico, abrangente, né, completo. Então, a interdisciplinaridade, ela vem ganhando corpo e forma também a partir da década de 90, e eu sempre trago o nome da Ivani Catarina Arantes Fazenda, né, da Ivani Fazenda, que é um dos maiores nomes sobre interdisciplinaridade aqui no Brasil. Né? Então, a gente precisa ter foco na aprendizagem do aluno, né? Mobilizar diferentes recursos para promover essa aprendizagem de forma significativa. Né? O que é essa aprendizagem significativa? É quando o aluno consegue a enculturação, é quando ele consegue, de fato, aplicar aquilo que ele aprendeu, né, na escola. Né? A gente precisa perpassar por essa questão do conceito de conteúdo ampliado. Né? O que é o conteúdo ampliado, pessoal? É aquele conteúdo que você trouxe toda a informação científica, a base teórica, você contextualizou por meio de atividades práticas, você mostrou o fazer, né, com aquela informação, com aquele conteúdo, você gerou com isso a atitude, né? Você formou um ser praticante, né? Um ser que participa e não simplesmente assiste. Então, aquela aula onde o professor fala e o aluno escuta, ou aquela gestão pedagógica, onde um fala, os demais escutam e pronto, e só isso, não basta, né, no cenário educacional do século XXI. Né? Então, um conteúdo ampliado seria toda a parte, a base científica, mais a questão prática, né? Apresentar as atividades, a sequência didática, a verificação da aprendizagem e quais valores foram agregados a esse aluno a partir desse conteúdo. Então, eu diria que é um grande desafio o ato de educar. Né, de 1996 para cá, né, se tornou muito mais complexo o trato pedagógico, né, mas também muito mais real, né, muito mais real. Então, vamos lá. Então, nós precisamos, para construir o conhecimento, pessoal, nós temos aqui alguns processos sociais básicos para ser obedecidos. Tá? Então, primeiro, nós vamos imaginar que o docente, né, ele traz os dados. Né? Ele traz os dados, ele traz aí todo um conhecimento teórico. Né? Esses dados, eles precisam ser tratados, né, quando eu falo tratados, eu estou falando da questão pedagógica. A partir das informações, nós conseguimos apresentar esses dados e a relevância desses dados que foram coletados. Depois, nós podemos, a partir dos dados, da análise dos dados, aí sim nós podemos projetar uma informação. E essa informação, ela passa pelo primeiro processo social básico, que é a aquisição do conhecimento. Tá certo? É a aquisição do conhecimento. Esse conhecimento é a primeira parte e a última parte desse processo social básico. Vocês vão entender por quê. No momento em que eu trago as informações com dados concretos, né, com dados verídicos, trato esses dados de uma forma coerente, eu trago legitimidade para essa informação, né? Fonte segura, vamos dizer assim. Então, eu tenho conhecimento da informação. E aí não basta, tá? Porque isso tudo precisa ser acomodado pelo aluno, né? Ou pelo professor, ou pelo funcionário, ou pelo ser humano, eu diria, né? A gente acomoda. Depois que nós acomodamos, a gente passa por um outro processo, que é o processo de assimilação. Né? Primeiro a gente acomoda, depois assimila. Né? Uma vez que nós assimilamos, nós transformamos isso em conhecimento novamente.
tá certo? É isso. Então, a gente está falando aqui de processos construtivistas, né? Quando a gente fala de acomodação, assimilação, nós estamos falando de Piaget, né? Nós estamos falando de movimentos intelectivos, né? que para aquisição do conhecimento. Então, é importante sentir aí Piaget nesses momentos. Muitas pessoas acomodam, mas não assimilam. E eu falo que esse plano aqui da acomodação é muito sério, pessoal, muito sério. Porque acomodar não é resolver o problema. Às vezes eu falo assim, olha, quantas coisas na vida da gente a gente entende, a gente tem a informação, e a gente, às vezes, para evitar algumas confusões, algumas situações desagradáveis, a gente fala, deixa quieto, deixa assim. Quando a gente faz isso, a gente acomoda as coisas, é como se jogasse um pano, né? Mas está resolvido? Isso? Não. Eu falo que isso é um perigo, né, nas relações humanas, porque quantas coisas na vida vocês vieram acomodando, para não gerar um dissabor, uma inquietação. Vocês vêm acomodando. Chega uma hora, pessoal, que por uma questão humana, e isso é fato, isso é comprovado cientificamente, isso vai estourar, né? De repente, quando estoura, pode não ser mais o tempo ideal para a solução de tudo isso. E às vezes isso estoura, não tem mais conserto, e às vezes isso implica, inclusive, num problema físico, né? Isso pode gerar até doenças, né, para as pessoas, porque elas vão somatizando. Então, o acomodar não é solucionar. Então, mesmo que seja um pouco desagradável, um pouco difícil, né, para a gente, o ideal é que, no momento em que as coisas vão acontecendo, o ideal é acomodar, assimilar, né, solucionar, de repente até julgar e transformar isso em conhecimento real, em experiência de vida e em experiência intelectual. Tudo bem, gente? Isso é fundamental. Então, não é legal a acomodação e parar nela, nem para o aluno, nem para o professor, nem para o ser humano, né? Então, é importante acomodar, sim, as informações, mas é importante assimilar, né? Uma vez que você assimila, você passa por um outro processo, que é um processo de compreensão, você já compreendeu, e você soluciona, né? Uma vez que você soluciona, você fez o quê? Que é um dos últimos processos, é o último processo social básico. Você se transforma, tá? Você precisa dessa transformação. O que é a transformação? Você deixou um estado representativo, né, e passou para um outro. Então, tudo que a educação hoje precisa é exatamente obedecer todos esses processos sociais básicos. Porque nós precisamos chegar até o último, né, que é fazer com que o nosso aluno se transforme, é fazer com que a nossa equipe pedagógica se transforme. Então, os processos sociais básicos, eles são fundamentais e que sejam perceptíveis, né, pelo profissional de educação. Claro que a gente tem aí as matrizes de referência, né? Eu trago um outro autor para vocês, que é o Lino de Macedo, que é um professor lá da USP, inclusive eu conheço pessoalmente. Ele faz parte de um núcleo de pesquisa de estudos piagetianos, né? Por isso que eu falei de Piaget aqui antecipadamente. E ele traz o conceito de competências cognitivas como modalidades estruturais de inteligência. Eu também defendo essa linha de estudo, né, de competências, porque eu sou um apoiador, né, da questão do construtivismo. E essas competências cognitivas, elas são classificadas em 3 grupos. Vamos ver quais são eles. Então, a gente tem o grupo 1, né, que são competências para observar. Pessoal, quem não é bom observador, para mim, não é nada. Deu para vocês entenderem?
Antes de nos posicionar, antes de qualquer coisa, nós precisamos aprender primeiro a observar. E essa observação ela não é rápida, a gente precisa de um tempo de observação, né? Só depois, eu falo que uma das maiores competências que eu mais admiro são as pessoas altamente observadoras. Porque aquela pessoa que observa, ela consegue, num segundo momento, ter uma outra competência que é realizar. Eu não posso tomar nenhuma atitude, eu não posso caminhar sem primeiro ter feito uma observação profícua, inteligente, né? Então, o grupo 1, né, de competências é a observação, observar. O grupo 2 é a realização. E o grupo 3 é o compreender, porque compreensão, pessoal, tem a ver com experiência, tem a ver com empirismo, né? Eu falo que, de primeiro momento, a gente entende, né? A gente tem entendimento das coisas. Mas, para ter compreensão, nós precisamos vivenciar, tá? Nós precisamos conviver realmente, né? Então, eu falo que eu compreendo os meus alunos de pedagogia do 7º semestre, do 5º, do 6º, eu diria que sim. Por quê? Porque nós vivenciamos algumas experiências. Então, eu consigo essa compreensão. Agora, se nós tivéssemos ficado só no plano de uma fala informal, não tivéssemos realizado nenhum tipo de experiência, eu diria que eu entenderia a turma de pedagogia, né? E assim acontece com o ser humano. Eu falo, a gente tem amigos, a gente tem relacionamentos, mas se nós não convivermos, né, no dia a dia mesmo, eu falo até debaixo do mesmo teto, ou experienciarmos determinadas situações, nós jamais vamos chegar a esse nível da compreensão. E a compreensão, ela precisa de experiência. Então, vamos falar de escola, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. A escola, ela precisa seguir rigorosamente esses grupos de competências. Porque, primeiro, nós observamos todo o movimento da escola. A partir dessa observação, nós vamos desenvolver ações. Nós vamos realizar algumas ações que, de repente, solucione algumas situações que foram observadas. No momento que a gente desenvolve essas ações, a gente experiencia atitudes. Vocês concordam comigo? E aí a gente passa a compreender melhor o contexto da escola, né? O contexto escolar. Na sala de aula é a mesma coisa. Nós observamos os nossos alunos. A partir dessas observações, eu chamo essa observação de diagnóstico, né? Aí nós realizamos algumas atividades, algumas ações pedagógicas, e a partir delas nós começamos a compreender melhor os nossos alunos. Então, vamos ver o que cabe aí nesse grupo de competência 1, que é o observar. Então, as habilidades que correspondem a este grupo, olha só, observar, identificar, reconhecer, indicar, apontar, localizar, descrever, discriminar, constatar, representar gráfica e quantitativamente. Esses verbos no infinitivo, eles podem ser considerados habilidades para ter essa competência que é a observação, tá? Então, quando eu ensino o aluno a observar, a identificar, a reconhecer, a indicar, a apontar, a localizar, a descrever, a discriminar, a constatar, a representar gráfica e quantitativamente, né, nós vamos possibilitar a esse aluno ou a esse profissional a condição de observação. Ele tem a competência de observação, né? Isso é muito importante, tá, pessoal? E depois, pessoal, vocês vão ter que memorizar tudo isso, tá bom? Primeiro, porque é questão de concurso, e segundo, que nós vamos fazer uma provinha aí, tá? E eu vou elaborar questões em cima desse material.
Claro que eu vou mandar isso para vocês, né? Vou mandar para a Annelise no final da aula, ela distribui para todos vocês, porque isso vocês precisam ter muito claro. Então, vamos para o grupo 2, que é o grupo da realização. Então, para realizar, ter essa competência, né, o aluno ou o profissional, ele precisa classificar, seriar, ordenar, conservar, compor e decompor, fazer antecipações, calcular por estimativa, medir e interpretar, né? Então, esses procedimentos relativos ao conteúdo e ao contexto de cada questão precisa dessa singularidade que eu estou apontando aqui. Tudo bem? Então, se ele não tiver todas essas habilidades, ele não tem a competência de realização, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, essa pessoa é uma pessoa de bastante competência. Eu falei, não, não é tão competente assim, porque ela classificou, ela fez uma serialização, ela colocou uma ordem, ela conservou alguns dados importantes, né? Mas ela não conseguiu medir e fazer uma boa decodificação. Então, ela é competente na realização das suas ações? Não, porque faltou algumas habilidades aí. Então, olha só que interessante. Nós temos que ter, como pedagogos, a competência de observar, inclusive, todas essas habilidades, para designar uma competência para alguém. Tá? E o terceiro grupo, que é o da compreensão, esse é muito mais profundo, né? Então, eu falo que muita gente está no plano do entendimento, mas não da compreensão. A compreensão vai além. Geralmente eu falo, pessoal, vocês entenderam? Aí todo mundo fala, entendemos. Que bom. Parou aí? Não. Para saber se realmente a aprendizagem foi significativa, a pergunta é, pessoal, vocês entenderam? Sim. Então agora nós vamos compreender. O que é compreender? Vamos desenvolver aqui uma atividade prática de aplicação. Então, se nessa aplicação você dá conta de analisar, de aplicar relações ou conhecimentos, fatos e princípios, de avaliar, de criticar com os devidos argumentos, analisar dados e julgar esses dados, explicar causas e efeitos, apresentar uma conclusão, uma consideração final, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer generalizações indutivas e construtivas e justificar, né, mostrar a importância e a relevância daquele posicionamento, nós percebemos aí que este sujeito ele está pronto para desenvolver estratégias, né, e lidar com o inusitado, com planos contingenciais. Ele está pronto para planejar e isso é ter atitude. Então, ele compreendeu. Aí ele é competente, ele é uma pessoa competente. Então, eu falo que aqueles que compreendem, eles são pessoas altamente inteligentes, porque eles já estão no terceiro nível, né, de competências. Ele já passou pelo grupo da observação, ele já passou pelo grupo da realização, e ele já está no grupo da compreensão. Ele tem visão, né, de mundo, ele é realmente um sujeito que a gente pode considerar inteligente nesse momento. E aí, eu trago aqui como referência bibliográfica para vocês as matrizes de referência, né, para avaliação. Então, nessas matrizes de referência, a gente está tudo, né, é o documento básico das avaliações externas, né, sobre o SARESP. Isso cai nos concursos. Tem aqui também toda uma proposta baseada no ensino e avaliação a partir da formação de competências da CILSA, né, Valente. A Guiomar Nambo de Mello é um dos maiores nomes sobre políticas públicas, né, de educação. Eu desconheço um concurso que não tenha caído Guiomar Nambo de Mello, né, e ela fala também de competência.
A Teresa Bordoni também fala do saber e fazer, né, que é essa questão da teoria e da prática, que é nada mais do que competências e habilidades. E traz aqui um videozinho que depois seria legal vocês assistirem, né, que é o Mundo em Transformação. Está aqui no YouTube, depois vocês assistam para ver, para ilustrar, né, toda essa aula de hoje. Então, pessoal, eu pergunto a vocês se tem alguma dúvida, se alguém quer falar alguma coisa. Está aberto agora para vocês falarem. Como Boa sempre. noite, professor. Boa noite, meninas. Boa noite. Oi, Anne. Então, essa aula, ela me remete muito também que, além do professor se desestruturar, né? Os professores que já estão na área, para se atentar a todas essas competências e, dentro dessa aula de aula, trabalhar as novas competências da BNCC, né? As competências e habilidades, é uma construção que vai ser diária, né? Tanto para o professor quanto para os alunos, né? Exatamente, porque é novo para todo mundo, né? Sim. E eu estava conversando com o pessoal do meu trabalho que esse período de pandemia a gente já vai voltar todos transformados, né? Completamente. E realmente temos que voltar ao teórico, rever qual é a nossa função como educador, para voltarmos mais capacitados, né? E colocar em prática realmente o que é ser educador. Nossa, Raquel, você falou tudo. Tudo. Sabe, eu falo... Oi, Annelise, pode falar. Eu tenho um poder de gestão também maravilhoso. É verdade. Verdade. Tenho falado para ela já. Ela é uma gestora maravilhosa, com ideias, iniciativas e bem criativa. Nossa. Obrigada, Anne. Nossa Senhora, já fala, né, como gestora, muito legal. Eu falo que isso me deixa, gente, muito orgulhoso, porque assim, a gente sabe que vocês já estão preparadas para fazer essa transformação, né? Para, a partir da liderança de cada um de vocês, trabalhar isso no entorno escolar, né? Eu falo que a esperança que eu tenho de uma educação de qualidade, de uma expansão, de melhoria, está em vocês. Eu falo que aqueles professores que já estão prestes à aposentadoria, que já estão na rede há muito tempo, esse pessoal, gente, certamente apresentam algumas resistências, né? E é uma pena, né? É uma pena porque o nosso aluno, ele, por conta de toda essa tecnologia, ele está em constante transformação. Então, a minha esperança de um contexto diferenciado, de uma transcendência de estado representativo educacional para outro, de fato está nas mãos de vocês. Eu falo que eu já estou aí há muitos anos, né, na educação, na reta final. Eu falo que a minha sorte, né, eu falo que isso é uma grande sorte, é um privilégio, é ser pesquisador, né, da educação e ser um professor universitário. Por quê? Porque isso nos obriga constantemente a caminhar junto com o mundo, né, e a se transformar junto com esses avanços tecnológicos. E os alunos, né, vocês alunos, contribuem para essa transformação. Então, pessoal, aprendam uma coisa. O que faz com que o professor busque atualização, conhecimento, é as necessidades do nosso aluno, né? Então, o aluno, ele tem um poder de transformar o educador maior do que o educador tem de transformá-los, né? Então, quando todos os educadores humildemente valorizar isso nos seus alunos, eu diria que, de fato, ele é um educador, né? Então, nós
Isso é a troca, né? Isso é a mediação, é respeitar o outro, né? Isso é a educação a partir da alteridade. Eu falo que ser educador é se manter jovem ideologicamente. Eu não digo nem tanto fisicamente, né? Mas ideologicamente, sim. Né? Então, eu falo que é uma profissão espetacular, né? Eu desejo essa experiência, né? Essa aplicação, porque vocês estão fazendo pedagogia. Então, vocês têm toda uma formação teórica. Muitos de vocês já têm aí a prática, porque vocês fizeram estágio, já estão trabalhando em escola, mas a partir do momento da formação, vocês vão assumir, né, com autonomia o cargo de vocês. E a partir daí vocês vão construir, né, esse conhecimento, né, depois vocês vão acomodar tudo isso, vocês vão assimilar, no momento que assimilar, vocês vão transformar, né? Então a gente precisa entender bem essas competências do educador, né? Esses 3 grupos são fundamentais, pessoal. Então sejam muito observadores, né? Realizem, né? O ato, né? Pedagógico, e depois apliquem, né? De fato, porque é um grande desafio, mas eu sinto que todos vocês estão altamente preparados para isso. É muito importante, professor, essa questão de sempre focar que a gestão não é você ser o coordenador, você ser o diretor, o vice-diretor. Você já é o gestor no seu ambiente de trabalho. Exatamente, exatamente. O pessoal já foca assim, a pessoa... Lógico, hoje eu escutei uma coisa, tem gente que ela já tem a facilidade de liderar, mas não é liderar de mandar, é ter iniciativa de... não tenha vergonha de errar, de tentar mudar. Tem gente que não tem, já é mais dominada, né? Então, é aquilo que eu falei. Está no plano da informação, não está na atitude, né? Então, a gente precisa de gestores com atitude. Então, é assim, pessoal, vocês têm que ter esse discernimento, né, de que tem que ter uma série de habilidades, mobilizar, né, uma série de habilidades, né, mobilizar conhecimento, atitude para ter uma determinada competência. Né? Então, não é tão simples, né? Ser um gestor competente, ser um professor competente, ser um ser humano competente. Né? A gente percebe aqui pela aula de hoje, né? Quantas habilidades a gente precisa ter para ter o poder da observação. Vocês concordam comigo que a partir dessa aula de hoje, vocês não vão observar mais de qualquer jeito? Vocês vão pegar a listinha e olhar, né? Será que nesse filme que eu assisti, eu observei tudo isso? Se você não observou tudo isso, você assistiu um filme por assistir. Eu falo assim que antes de ser um cientista, eu assistia, eu via as coisas de uma maneira diferente que eu vejo hoje. Né? Hoje, ao observar, eu procuro contemplar todas aquelas habilidades que eu elenquei no grupo de observar. E aí a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Não sei se vocês me entendem e me compreendem, né? É diferente, pessoal. Quando a gente começa a nos policiar, que a gente precisa ter todas aquelas habilidades para fazer uma simples observação, nós nos tornamos mais críticos, nós nos tornamos, inclusive, mais... as pessoas começam a nos respeitar mais, né? As pessoas começam a ter cuidado quando conversam com você, porque você sabe que você é um observador altamente competente, né? Você aprendeu de fato. É tudo, né, prof? E quando realizar, olha só, vocês viram lá naquele grupo do realizar, né? Que é o segundo grupo, a competência realizar. Vocês viram quantas habilidades a gente tem que ter para realizar? Olha, eu vou dizer para vocês, vocês têm que ter todas aquelas habilidades para realizar uma aula.
Vocês têm que ter todas aquelas habilidades para realizar um projeto dentro da escola. Vocês têm que ter todas aquelas habilidades para realizar uma reunião, né? Então, é aí que está o diferencial, pessoal, de um profissional para o outro. Qual que é o terceiro grupo que eu apontei lá? O terceiro grupo de competências, né? O primeiro é o observar, o segundo é realizar e o terceiro? Vocês lembram? Compreender, né, professor? Exatamente. Vocês lembram que eu falei que compreender é a última das competências? A gente Sim. entende muita coisa, pessoal, mas a compreensão precisa da junção das habilidades da observação, da junção das habilidades da realização e todas as habilidades da própria compreensão para você falar, eu compreendo alguém, eu compreendo o aluno, eu compreendo meu marido, eu compreendo minha esposa, eu compreendo meu amigo, eu compreendo a escola, eu compreendo o Brasil, eu compreendo a política. Então, gente, não é fácil, mas é espetacular e maravilhoso quando a gente busca, né, a aquisição do conhecimento para ter todas aquelas habilidades, né? Então, hoje, a partir da aula de hoje, vocês vão olhar assim e falar, bom, essa pessoa está quase chegando na competência tal. Ela tem essa competência, tem essa, mas essa ainda falta um pouco. Então, os elogios vão começar a diminuir. Vocês concordam comigo? Eles vão começar a diminuir. O que pode aumentar, e é muito legal, é o reconhecimento por cada passo andado, caminhado, né? A gente tem que ir incentivando e reconhecendo. Mas as competências é algo que precisa ser muito trabalhado para a gente ter uma determinada competência. E eu falo que em muitos aspectos eu não cheguei ainda a esse nível da competência da compreensão. Eu consegui o nível da competência da observação, eu consegui o da realização. O da compreensão requer ainda muita experiência, vivência, né? E isso é importante também a gente perceber, porque a gente está aprendendo o tempo todo. Não importa o título que você tenha, né? Não importa, você pode ter título de mestre, de doutor, disso, daqui a pouco vocês estão formados. São pedagogos formados? São. Mas vocês têm muito que aprender ainda, né? E a gente precisa ser humilde para saber que o aprendizado ele é eterno. Então, a compreensão, às vezes, ela não vem naquele momento. Ela pode demorar um pouco para vir. Mas alguns grupos de competência, gente, é de curto prazo na pedagogia, tá? Porque a gente está lidando com o humano. Então, a escola, ela não é para daqui 30 anos. Ela está respirando todos os dias, né? E então, tem algumas competências que têm que ser trabalhadas agora, just in time, para esse momento, né? Então, é importante que vocês entendam tudo isso. Ok? Ok, professor. Então, gente, se ninguém tem mais dúvida, ninguém quer falar mais nada, a gente pode encerrar a aula. Não, tá tranquilo, professor. Só completa mais a nossa vivência mesmo. Eu muito do senhor nessa questão agora que eu fui pegar atividades do meu filho na escola, como a questão de gestão é importantíssima de uma escola para outra, como tem uma diferença assim gritante. É isso mesmo, a gente percebe. Agora, nesse momento, é que a gente vê como a competência do gestor aparece, né? Nossa, eu acabei com a gestora da escola do meu filho. Eu sei. Muitas mães estão assim nas escolas de uma forma geral. Boca aberta como eles estão, porque assim, o Estado determinou uma forma que deve ser seguida. E a escola, eles não tiveram essa... Não estão acompanhando, né, a demanda, né? E a determinação da Secretaria de Educação. Não teve esse cuidado. A coordenadora do meu filho falou que não estava conseguindo entrar em contato com a família. Aí a escola
pedi todos os telefones que eu tinha deixado lá e a diretora sabe que eu faço pedagogia, a coordenadora não. E ela veio falar como é complicado administrar tantos alunos, tal, que não sei o quê. Ai, professor, desceu a mãe. Só Pois com é. a mãe, com já uma certa experiência na área e escutando senhora, Renata, a Sandra, a questão de organização. Eu falei, eu não estou entendendo qual o problema de você entrar em contato com a escola. Aí falei como estava sendo o meu serviço na escola particular e na prefeitura. Não fez nem chorinho e só falou assim, vem retirar o material dele na segunda. Professor, nem o material das Nossa. crianças tinham entrado em contato para a gente pegar. O que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Aí eu Isso falei assim, está disponível. de aula, né, professor? Pelo amor de Deus. Nossa, gente do céu. Porque eu É fiz aquilo todo que eu o falei, cadastro, né? o Annelise, é a estado competência. viu. E aí eu falei assim, são 15 matérias, só tem 7 cadastrados no Google Class da turma dele. Falei, cadê os demais? O que os professores estão fazendo? Estão mandando por e-mail. Eu falei, então. Pode, tem que ser padronizado. Falei, cadê? Todos têm que fazer o Google Classroom. Todos. Não tem nada. Aí eu dei print em todas as telas, mostrei, conversei. Aí eu falei, não, na segunda-feira pode deixar que eu vou aí. Vou mostrar como que é, porque eu tô... Hoje a Renata até me falou um negócio legal. Ela falou, Anne, você tá com outra visão. O legal é isso. Você tá vendo o lado mãe, você tá vendo o lado como educador e você tá vivendo isso. Porque a gente do presencial teve de ficar online, né? Então, assim, eu tô nas categorias. Então, Você está vivenciando, né? Então, você está num processo de compreensão. Você adquiriu essa competência. Então, você vai cobrar essa competência, claro, da escola do seu filho. E você está completamente cheia de razão. Porque é uma obrigação, Annelise, da escola. É uma obrigação. Então, aí vendo o que o senhor fala, o que a Marta fala, o que o André fala, o que os outros professores já falam, eu falo, gente, como é uma coisa, se você for ver, se você tiver amor mesmo e dedicação, é uma coisa muito gostosa de se fazer a área da educação, mas o pessoal leva na brincadeira. Maravilhoso. É assim, é ativo, né? A gente trabalha muito, mas é tão gostoso quando o pai chega feliz, as crianças chegam felizes porque você deu a devida atenção, respeitou a individualidade, respeitou o coletivo. Eu falo que cada dia que hoje, por exemplo, eu dei plantão na minha escola, né? E eu atendi algumas pessoas, tudo, sabe? Quando você recebe elogios, as crianças elogiando, os pais, é maravilhoso. Eu falo que enquanto a escola não entender que ela precisa buscar esse reconhecimento da comunidade por meio das suas atitudes, das suas ações, porque é muito melhor você ser reconhecido pela comunidade e elogiado, é tão gostoso, é muito melhor do que você ter conflitos o tempo todo. Então, enquanto os gestores não perceber que eles precisam trabalhar bem, com competência, para que essa comunidade tenha as suas necessidades supridas, eles não vão trabalhar em paz. E trabalhar sem paz é muito ruim, porque isso denota o quanto as ações daquela escola, o quanto aquele projeto educativo está falho, né? E isso é uma assinatura embaixo de incompetência de todos que compõem aquela escola, né? É muito feio isso, né, gente? Então, eu sinceramente, sabe, eu teria vergonha, né, de ter uma mãe ou um aluno reclamando, falando mal, projetando a imagem da escola de uma maneira negativa. Isso é péssimo, né? Porque
Ainda mais num momento como esse, que está tudo muito visível, né? Nós estamos num BBB, né, Annelise? Porque certeza. a aula, está tudo muito exposto com a tecnologia. Então, você vê, às vezes a gente vê no jornal um monte de reclamações, né, das escolas, e a gente percebe que isso aí o que que é? O desdém mesmo dos profissionais, né? E eu, Que não e leva aí, a sério. eu fui num bairro, em um bairro mesmo, existem, 5 escolas. Os meus 2 filhos mais velhos estudaram em uma, e o meu mais novo estuda nessa escola que eu, inclusive, estudei. O meu irmão também estudou. E eu falei assim, muito me espanta, porque assim, não é um bairro de periferia. Se você for ver, bairro Sim. Demarco São Bernardo, tem nome. Maravilhoso, maravilhoso. Eu conheço as escolas dali, eu conheço o bairro. Nossa, é maravilhoso. Muito bom. Isso está acontecendo no Adair Luiz Miller. Nossa, que judiação. Eu E conheço. era uma referência o Adair. A diretora, o salto dela é 15, a maquiagem está perfeita, só que ela deixa as mães descontentes. Não pode, né? Não pode. A gente Aí eu vejo assim, o empenho do senhor, foi o que o senhor falou, da questão da gente sempre estar se enchendo de coisas novas, de tem nos que ter. Tem que importa a idade, sim, a gente ter conhecimento. E é triste, muito triste. Aí eu vejo assim, como existe educadores e educadores, né? O senhor, a gente é apaixonada pelo senhor, então não precisa nem falar nada. Todo mundo. Eu só sou assim graças a vocês. Eu falo que o aluno ele dá uma retaguarda para a gente, que incentiva a gente a buscar cada vez mais por eles, porque é uma troca, né, Annelise? Eu falo que eu tenho o maior prazer de dar 7 horas e começar essa aula. E aí eu Entendeu? fiquei pensando, eu falei assim, nossa, encheu meu coração em falar assim, nossa, que eu consiga ser concursada, chegar assim, para mim fazer experiência numa escola. Nossa, tenho certeza que vai ser, não tenha dúvida. O ano que vem aí vocês vão prestar todos os concursos possíveis. Tenho certeza que será. Anne, Oi. essas atitudes é para nos alertar a ser totalmente diferentes. Isso, Raquel, isso mesmo. Isso mesmo. A gente não pode ser como eles, nós seremos outras educadoras, outras gestoras que irão fazer a diferença na vida das crianças e das famílias, né? São Aí, exemplos que não devemos. Tá vendo, professor, porque eu sou apaixonada por essa menina? ela é demais mesmo. Todas na minha sala são. É que todo mundo tem que ter aquele start. Todas são maravilhosas. Eu sou a chata, pego no pé. Hoje eu já mandei, gente, entra na aula do Val, vamos prestar atenção. Hoje estávamos com 25 na sala. Agora nós estamos com 15. Só que a nossa turma, Annelise, tem 62. Onde é que estão essas alunas, Annelise, pelo amor de Deus? Lá, professor, onde que estão? Eu sei que... Estou muito preocupado, porque nós temos 62 alunos matriculados. Hoje entrou 25. É a média, 25, 26, 27. A gente nunca tem os 60. Eu não sei como estão as outras aulas. Está assim também? As outras aulas estão no máximo 30, 32, mais ou menos. Mas teve bastante, eu não sei se eles olharam, porque teve bastante menina da minha sala que acabou desistindo. Ah, pode ser, então. E teve algumas que falaram para mim que não estavam com condições mesmo, o celular tá ruim, tá? Oh, meu Deus. Que vai na casa de uma amiga fazer, de um parente, mas que na aula online não consegue. Então, assim, Tá. entre a gente está se ajudando bastante. Teve, né,
as pessoas da nossa sala que estão doentes, que perderam família. A gente dá esse... Mas é a vida, né, professor? É a vida, né? É isso aí, gente. Então descansem, se cuidem. Estou morrendo de saudades de vocês. Daqui a pouco tudo isso vai passar, a gente vai se ver de novo. Então, até a aula que vem, pessoal. Bom descanso. Professor, me tira só uma dúvida. Claro, lógico, pode falar. O projeto político-pedagógico é individual? Não, meu amor, é em grupo. Ah, em grupo. Tá bom. Muito obrigada. Nada, meu anjo. Bom descanso para vocês. Igualmente. Obrigada, professor. Boa noite. Beijo para todas e todos. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, menina. Boa noite, professor. Obrigadão. Boa noite, meu amor. Eu agradeço.